Olá, voltamos. E aí, bebeu sua água? Deu uma descansada? Agora vamos voltar com a parte da aplicação das leveduras na biotecnologia. A gente vai utilizar um material disponível pelo professor Dr. Francisco Prosdocini, tá? Que está relacionando biologia molecular aplicada à tecnologia do DNA recombinante. O professor Francisco ele traz para a gente uma parte importante, muito bonita a respeito da história, né? Da biologia molecular e da biotecnologia, mas o que a gente vai utilizar principalmente na aula do professor Francisco é a parte da clonagem dos genes. Então esse material é só colocar clonagem dos genes, professor Dr. Francisco Prosdocini, que vocês vão encontrar esse material caso vocês queiram utilizá-lo como consulta para seus estudos. A gente vai utilizar a clonagem dos genes. Primeira coisa, o que a gente quer saber é o que é clonagem, né? Para o que é clonagem? Clonagem é o processo de inserção de um fragmento de DNA de um organismo no material genético de outro organismo. Em biologia molecular, clonagem é diferente de clonagem na genética. Na genética, indivíduos clones são indivíduos geneticamente idênticos, não é isso? Na biologia molecular, clonagem é a formação de um híbrido com duas moléculas de DNA diferente. Agora, então, o professor traz algumas perguntas aqui para a gente. Para que fazer a clonagem? Primeiro, para amplificar milhares e milhares de vezes o gene que você quer trabalhar. Que gene é esse? O gene do seu interesse. Tá? A biotecnologia nos permite a utilização do material genético de qualquer organismo em outro organismo. Eu quero fazer um animal transgênico. Posso, Hudson? Pode, através da clonagem. Você pega o gene que você quer de interesse e adiciona num outro organismo. Isso é chamado de engenharia genética, tá? Então isso acontece por clonagem. Então o que acontece? Foi lançado no final de 2018, começo de 2019 pelo FDA, né? O acho que é como se fosse o Ministério Americano de Alimentos e Comida. A comercialização do primeiro animal transgênico do mundo, que é um salmão. Um salmão, eles pegaram um gene de hormônio de crescimento de outra espécie, colocaram no salmão, e o salmão ele cresce agora na metade do tempo que ele levaria para crescer de formas normais. Então esse processo de construção de plantas e animais a partir da mistura do DNA já é bastante utilizado. Como eu quero utilizar o DNA de um gene específico, nesse caso do salmão, um gene do hormônio de crescimento, eu posso amplificar milhares de vezes esse gene por clonagem. Como assim? Eu pego o gene do fator de crescimento do animal que eu quero, coloco em uma bactéria ou num fungo, o fungo cresce, multiplica-se várias vezes, um fungo unicelular ou um filamentoso, e toda vez que ele se multiplica, o meu gene é duplicado. Então eu tenho a partir de uma única célula a construção de milhões de células, e cada uma dessas milhões de células eu tenho uma cópia do meu gene. Então eu estou multiplicando o gene. Depois eu mato essas células, retiro o gene que eu quero amplificar e utilizo para a finalidade que melhor me aprouver, né, o que eu desejar. Então a realização de estudos de interação de função e dos genes, então eu posso retirar o gene, colocar em outro organismo para estudar a sua função, identificar mutações que modificam as funções dos genes. Como é que modifica a função de um gene, Ruth? A mutação gera uma modificação na proteína. A proteína, através dessa modificação, gera uma mudança na sua estrutura e na sua função. Entender a ação enzimática da proteína produzida. Se a proteína produzida pelo gene de interesse for uma enzima, eu consigo estudar como é que essa enzima trabalha, verificar quais são os genes e quais são os genes, verificar com quais outros genes ele interage. Então a gente sabe que existe interação gênica, regulação de gene para gene. Então a partir da função da clonagem eu posso estudar como é que esses genes estão interagindo entre si, produzir proteína em larga escala, que isso daqui é o que mais nos
nos favorece, porque aqui, ó, estudar a interação dos genes, entender o mecanismo enzimático, entender as mutações, realizar, entender a função do gene, são todos objetivos acadêmicos, né? Você está entendendo o gene, mas você entende esse gene para quê? Por que você quer estudar tanto ele? Porque eu quero produzir a proteína dele em larga escala e utilizar a proteína de larga escala dele ao meu benefício. Montar genomas completos, isso aqui, ó, foi produzida, uma bactéria foi produzida com o cromossomo bacteriano completamente artificial. Então nós conseguimos produzir um ser vivo, quer dizer, a gente não produzia um ser vivo, a bactéria já estava lá. O que a gente fez? A gente tirou o cromossomo da bactéria e colocamos dentro um cromossomo que nós construímos para ver se aquelas informações que nós adicionamos lá seria suficiente para manter a célula viva. E foi suficiente, nós conseguimos manter um organismo vivo com apenas 6.000 genes, né? Então 6.000 genes associados dentro de um cromossomo bacteriano totalmente construído pelo homem. Então a gente começou a ver como organizar essas informações. Por que as bactérias? Porque elas são procariotas, a estrutura dos genes são mais simples. Então a gente começa pelos elementos mais simples para ir chegando nos elementos mais complexos. Mas a partir da montagem desse genoma completo dessa bactéria, já nos permitiu a portas para voos mais altos. E agora, quem sabe, produzir um genoma completo de uma levedura, depois uma célula animal, quem sabe daqui a 150 anos a gente não tem a forma de montar o genoma de um humano completo, né? A edição completa do genoma de um humano. Para que isso serve? Para evitar a proliferação de doenças, tornar os indivíduos mais resistentes a determinadas características, uma série de coisas boas. Pode ser utilizado para um monte de coisa ruim? Pode, mas novamente, a ciência não é, em si, ela nem é boa e nem é ruim. A aplicação que se é dada para a ciência é que é boa e que é ruim. Então, produzir organismos transgênicos de interesse. Então, a gente tem aqui a produção de plantas e, mais recentemente, a produção de animais transgênicos. Isso significa o que, Rudes? Transgênico, aqueles que transpuseram a barreira do gênero. Então, eu pego o gene de um peixe e coloco numa ave. Então, esses dois animais, eles nunca cruzariam, nunca gerariam combinações gênicas possíveis. Então, como eu quebro essa barreira do gênero, eu tenho aqui os indivíduos transgênicos e outras funções relacionadas a isso. Como é que isso acontece? Primeira coisa que a gente tem é que clonar o fragmento de DNA do meu interesse. Então vamos lá trabalhar com a insulina. O exemplo, alguns indivíduos eles não são capazes de produzir insulina. Existem dois tipos de insulina. O indivíduo diabético, dois tipos de diabetes, melhor dizendo, não de insulina. Dois tipos de diabetes. O indivíduo diabético dependente, que é aquele que não produz insulina, as suas células beta-pancreáticas não perderam a capacidade de produzir insulina, e aquele insulino resistente, aquela onde as células não têm mais ou modificaram o receptor para insulina. Então, existem dois tipos. Nos diabéticos que são insulinodependentes, a gente pode substituir a produção da insulina pelas células beta-pancreáticas pela insulina produzida nas bactérias ou ainda em leveduras. Tá? Então, como é que isso é feito? Está aqui a minha proteína, a insulina que eu quero trabalhar. Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar é trabalhar com algumas enzimas. Enzima de restrição, DNA polimerase, DNA ligase ou DNA topoisomerase e fosfatases. Tá? A enzima de restrição a gente vai ver que é para cortar DNA, DNA polimerase para constituir novas fitas de DNA, DNA ligase ou topoisomerase são proteínas responsáveis por fazer a ligação fosfodiéster. Nos animais a gente utiliza DNA ligase e as fosfatases são aquelas que transferem grupamentos fosfatos para as moléculas, tá? Opa, errei. Agora aqui, quais são os vetores? Aqui que é importante. Plasmídeos, fungos, cosmídeos, Bax são cromossomos artificiais bacterianos. E aqui a gente tem IACs, são os cromossomos artificiais de levedura.
Além disso, a gente pode usar vírus, como alguns bacteriófagos. Células hospedeiras, a gente tem a Escherichia coli, temos as leveduras como as segundas células mais utilizadas para esse trabalho de expressão de proteínas em larga escala. Nós também podemos fazer em células animais e em células vegetais. Primeira coisa que a gente vai fazer é escolher o vetor. Nosso vetor para a bactéria são os plasmídios. Para as leveduras, a gente pode inserir esse fragmento dentro do cromossomo da levedura. Eu vou explicar aqui como acontece nos plasmídios, mas funciona da mesma forma para as leveduras, tá? Então a gente tem o plasmídio, que é aonde vai ser inserido a nova estrutura, o novo gene dentro daquele organismo. Esses plasmídios, hoje, nós construímos, assim como nós construímos cromossomos artificiais de bactérias, assim como nós construímos cromossomos artificiais de leveduras, tudo bem? Então, aqui a gente tem um monte de informação que foi colocada lá para ajudar esse processo de clonagem. Aqui é o processo. Eu pego o DNA que eu quero recombinar, que eu quero adicionar ao meu vetor, pode ser ele um plasmídio ou um cromossomo artificial de levedura, e faço a abertura dessa molécula. Lembra que o plasmídio ele é uma molécula circular, não é isso? Então, para que eu consiga fazer a inserção de um fragmento, eu tenho que quebrar esse círculo aqui, eu tenho que abrir esse círculo. Então, quem faz isso para a gente são enzimas chamadas de enzimas de restrição, ou endonucleases, enzimas que cortam o DNA. Então, eu vou cortar o DNA do plasmídio abrindo essa molécula. E vou cortar o gene que eu quero trabalhar com a mesma enzima que eu cortei o plasmídio ou o cromossomo artificial de bactérias. Tudo bem? Por quê? Porque eu quero que essas extremidades aqui, ó, essas extremidades, elas sejam complementares. Percebam aqui, ó. TTAA vai ser complementar a AATT. Então, isso vai fazer com que haja a ligação por complementariedade entre o meu vetor e o meu fragmento de DNA que eu queira inserir aqui. Essa ligação por complementariedade vai ser feita espontaneamente em solução. No entanto, para que eu consiga reconstituir a estrutura do meu vetor, que é a molécula de DNA que recebe o DNA exógeno, eu tenho que fazer a ligação covalente entre essas extremidades, que é feito por uma enzima chamada de DNA ligase. A partir desse ponto, eu tenho uma nova molécula de DNA que não existe na natureza. Ela é metade original e metade adicional. A outra metade eu adicionei a informação. Como eu combinei essas duas informações, esse plasmídio é chamado de DNA recombinante. Ele foi combinado de novo. Então, novamente, eu tenho o vetor, que é a molécula de DNA da célula que eu vou utilizar, nativo dela. E tenho o DNA exógeno que eu quero trabalhar. No caso aqui, o gene da insulina. Pego o vetor, seja ele de bactéria ou de leveduras, e corto com enzimas de restrição, endonucleases. O que as endonucleases fazem? Elas abrem a dupla fita de DNA, deixando essas extremidades aqui, ó, que a gente chama de extremidades coercivas, né? Permitindo a ligação do fragmento de interesse da insulina nesses vetores. A partir da interação por complementariedade, os nucleotídeos se complementaram, se ligaram, mas eu preciso que haja a ligação covalente, a reestruturação
dessas moléculas aqui. Elas estão interagindo aqui apenas por pontes de hidrogênio entre essas 4 bases de uma ponta e essas 4 bases da outra ponta. O que a gente vai precisar fazer agora? Eu quero dar estabilidade a essa molécula. Para isso, eu preciso fazer ligações fosfodiéster, as ligações nucleotídeo-nucleotídeo. Quem faz isso? Uma enzima chamada de DNA ligase. Por que o nome dela é DNA ligase, Ruth? O que ela está fazendo? Ela está ligando 2 fragmentos de DNA. A partir da formação dessas ligações fosfodiéster, eu tenho uma nova molécula de DNA que não existem na natureza, que eu produzi a partir da recombinação, da combinação de novo, do fragmento já existente na natureza da célula que eu quero trabalhar, seja ele um plasmídio para as bactérias, seja ele um vetor, um vetor como um cromossomo artificial de levedura nas leveduras. Tá? Eu posso adicionar o novo fragmento e agora a gente tem uma molécula recombinante que vai ser utilizada por mim. Aqui é a função da DNA ligase. Como é que acontece as ligações fosfodiéster? A hidroxila da pentose de um nucleotídeo, a gente sabe que o nucleotídeo é formado por uma base nitrogenada, né, que é a adenina, guanina, citosina ou timina, um açúcar de 5 carbonos, né, uma pentose ou uma ribose e um grupamento fosfato. Esse aqui é a estrutura de um nucleotídeo. Fosfato, um redondinho, açúcar de 5 carbonos, a ribose e a base nitrogenada, que vai dar identidade ao nucleotídeo. O que vai acontecer? O grupamento fosfato de um nucleotídeo ataca o grupamento, a hidroxila do carbono 3 de outro, liberando uma molécula de água. Essa ligação entre o grupamento fosfato e a hidroxila e a liberação de água é a ligação que a gente chama de ligação fosfodiéster. E ela é catalisada por uma enzima. Essa enzima é chamada de DNA ligase. Essa DNA ligase vai permitir essa ligação gerando água e permitindo uma ligação covalente entre esses nucleotídeos dentro dessa fita, permitindo a estruturação da dupla fita para ser utilizada normalmente pela célula. Tá? Aqui é um processo de subclonagem. Aqui a gente tem a parte da enzimas de restrição, que mostra a importância dessa parte complementar. A gente tem duas formas de corte. A gente tem o corte coercivo, que forma essas extremidades aqui, ó, com sobras, como se fosse um degrau de uma escada, né? E nós temos as enzimas com corte abrupto. Essas enzimas com corte abrupto, elas não podem ser utilizadas, elas não são utilizadas na biotecnologia, na biologia molecular. Por quê? Porque elas não permitem a ligação específica do fragmento no local onde eu quero inserir esse fragmento, tudo bem? Geralmente a gente usa essas proteínas com extremidades coercivas aqui. Por que isso? Isso aqui vai ser importante por esse motivo aqui. Eu vou cortar aqui a enzima, vou cortar o meu DNA, o meu vetor, né, o DNA da célula que eu quero utilizar, com uma enzima de restrição chamada RIND3. Perceba que ela abre a dupla fita de DNA e deixa a extremidade AGCT. AGCT. Essa extremidade aqui vai servir para amparar, para se ligar com a extremidade do meu inserto, da parte de DNA que eu quero inserir. Então, eu corto lá o gene da insulina com a mesma enzima RIND3 e vou gerar aqui, ó, AGTC e AGTC. O que vai acontecer? Esse A, esse G, esse T, esse C e esse G, eles vão se ligar complementariamente com essas extremidades aqui, ó. Essa aqui, ó, T vai se ligar com A, C vai se ligar com G, G vai se ligar com C e A vai se ligar com T. Então, essa daqui se liga com essa, enquanto essa daqui se liga com essa, formando esse fragmento aqui. Ok, Ruth, as bases se ligaram complementariamente. Só isso é suficiente para manter a estrutura da DNA? Não, é preciso
fazer a ligação covalente entre essas fitas. Quem é que faz isso? A DNA ligase vai restabelecer a estrutura e a estabilidade dessa molécula recombinante que vai ser utilizada para a célula para a produção de insulina por mim. Então aqui a gente tem um inserto, DNA de interesse que eu quero utilizar, no nosso caso, o gene da insulina, e aqui eu tenho o vetor. Novamente, o vetor e o inserto eles vão ser tratados da mesma forma, dependendo de se ser plasmídio, se ser cosmídio, se seja cromossomo artificial bacteriano, cromossomo artificial de leveduras, para que haja a interação entre esse fragmento e o DNA que a minha célula conhece. Ora, o que a gente está fazendo? A gente está disfarçando um DNA exógeno, um DNA estranho, dentro de uma molécula que a levedura já conhece. Se eu colocar um DNA exógeno dentro do citoplasma de uma bactéria, a bactéria vai entender aquele DNA exógeno como suspeito de um vírus. O que vai fazer com o meu DNA exógeno? Ela vai quebrar o meu DNA exógeno todo para se defender do vírus. Agora, se eu pego um DNA estranho e coloco dentro de um gene, de um material genético que a levedura já conhece, ela não consegue distinguir se esse material aqui é estranho ou se é dela. Como ela reconhece parte do material como sendo da própria levedura, ela trata esse material exógeno aqui como sendo dela também. E ela começa a produzir a proteína que eu quero a partir de determinados estímulos. Então aqui a gente tem o plasmídio, que é utilizado para as bactérias. Nós temos aqui os cosmídeos, que é a mistura entre o vírus e bactérias. Aqui a gente tem cromossomos artificiais das bactérias. Como assim, Ruth? Eu não falei para vocês, quando a gente estudou bactéria, que um dos problemas de utilizar o plasmídio é que o tamanho do plasmídio é muito pequeno e o gene de interesse que você quer utilizar vai ter que caber dentro daquele plasmídio? Então, uma das formas de burlar essa dificuldade é utilizar fragmentos, genes grandes, maiores que 1000 pares de base, dentro do cromossomo da bactéria. Então eu produzo um cromossomo artificial de uma bactéria, coloco um fragmento lá maior do que 1000 pares de base, porque eu sei que o cromossomo bacteriano aguenta até 5000 pares de base, o cromossomo bacteriano. Então eu posso colocar 1000 pares de base dentro de um cromossomo um cromossomo bacteriano artificial e fazer com que a bactéria entenda que aquele cromossomo é dela e produza as proteínas para mim. E aqui a gente tem como a gente produz as características desse cromossomo artificial. O que eu quero trabalhar com vocês é aqui, ó, o cromossomo artificial de leveduras, tá? Então essa estrutura aqui é uma estrutura que é muito boa para trabalhar com expressão de proteínas. Por quê? Porque ela comporta fragmentos muito grandes de DNA. Então a gente tem o cromossomo artificial de levedura é uma molécula híbrida contendo componentes de fungos, protozoários e bactérias. Isso por quê? Porque eu preciso desses componentes para conseguir regular a função da bactéria e da levedura, nesse caso, de produzir a proteína. Eu quero induzir que ela produza. Se eu colocar só a informação lá dentro e a levedura vai perceber que aquele gene que eu coloquei lá não interfere no metabolismo dela, então ela não vai produzir aquilo, a menos que eu induza ela a fazer isso. E esses componentes aqui vão me permitir fazer essa indução. Primeiro a gente tem a ORI, que é a origem de replicação, né? Então a gente pode colocar, depois de colocado o cromossomo artificial dentro da levedura, a ORI vai permitir que essa levedura se multiplique e também multiplique nosso cromossomo artificial, tá? Então uma sequência de repetição autônoma, né? Então essa estrutura aqui ela vai ser replicada toda vez que a levedura se multiplicar. Então eu tenho marcadores também. Marcadores de quê? Marcadores para corte desses fragmentos. Lembra que a gente usa as enzimas de restrição?
Essas aqui são as enzimas de restrição que vão permitir eu cortar esse cromossomo artificial para que eu coloque o fragmento dentro do cromossomo. Tá? Eu tenho centrômero de fungos, que é uma estrutura necessária para que o fungo reconheça esse cromossomo como sendo um cromossomo dele. Nós temos as sequências dos telômeros para manter essa estrutura organizada. Além disso, eu posso acomodar fragmentos com mais de 100 mega. Isso quer dizer o quê? A gente estava trabalhando com 1000 pares de bases em plasmídeos, em cromossomos bacterianos, né? Em plasmídia a gente estava trabalhando com 1 KB, a gente estava trabalhando com 1000, agora a gente está trabalhando com 100.000 fragmentos de pares de base, de nucleotídeos, dentro do cromossomo de uma bactéria. Aqui a gente também está trabalhando com mais de 100.000, 1000 kK, né? Pares de base, adeninas, guaninas, essas coisas, dentro do cromossomo artificial da bactéria. Então eu posso pegar um gene muito grande e colocar dentro de um cromossomo artificial de uma levedura. Esse cromossomo artificial de levedura é inserido dentro da levedura através de processos que a gente chama de processo de transformação. A levedura vai entender que esse fragmento recombinante é dela e vai começar a produzir as proteínas a partir de indução. Hudson, como é que tu faz a indução? Como é que tu engana a levedura? Eu faço o seguinte, esses marcadores, esse cromossomo aqui artificial para leveduras, também tem marcadores. Eu posso induzir por temperatura, aumento a temperatura, e aí ela passa a produzir a proteína para mim, ou eu posso induzir por elementos químicos. Eu adiciono determinado elemento químico no meio de cultura, esse elemento químico vai sinalizar para a levedura produzir a proteína do meu interesse. A partir disso, são produzidas grandes quantidades da proteína do meu interesse, no caso que a gente estava trabalhando desde o começo da aula, a insulina. Eu mato essas leveduras, retiro as insulinas, purifico as insulinas, porque quando eu mato a levedura, vai ter várias proteínas no caldo, né? Vai ter a insulina, que é a minha proteína de interesse, mas vai ter várias outras proteínas de levedura que não me interessam. Eu passo por vários processos de purificação até isolar somente a insulina, que é a proteína de interesse. Faço o envasamento dessas proteínas e vendo nas farmácias como medicamento para os diabéticos dependentes de insulina. Então a biologia molecular ela avançou a níveis bastante interessantes, onde a gente pode utilizar o conhecimento que a gente adquiriu sobre o metabolismo tanto de bactérias, de leveduras e até de vírus para a produção das nossas ferramentas de desenvolvimento, seja ela na indústria farmacêutica, seja ela na indústria na agronomia, né, na agroindústria, melhor dizendo, seja ela nas indústrias alimentícias. Conforme nós adquirimos o conhecimento sobre os micro-organismos com a ajuda da microbiologia, a gente pode converter esse conhecimento em ferramentas de melhoria das nossas vidas. Utilizando esses micro-organismos, são extremamente capazes de produção metabólica, são extremamente adaptáveis e têm uma vida com um ciclo curto comparado a animais e vegetais. A gente pode utilizar essas características que são extremamente interessantes a nosso benefício, utilizando os conhecimentos específicos que nós obtivemos nessa parte da disciplina. Ok? Muito obrigado pela atenção. A partir da próxima aula, nós vamos abordar como o sistema imunológico coevoluiu com os desafios do ambiente que nos cercam para nos proteger. Por que, Hudson? Se eu tenho tanto micro-organismo à minha volta, eu passo mais tempo saudável do que passo doente. Isso a gente vai ver a partir da próxima aula. Um abraço e até a próxima.